Olá, alunos! Vamos para a resolução de equações completas. A atividade aí, a primeira questão, considere a equação x² menos 5x mais 6 igual a zero e faça o que se pede. Na letra A, identifique os coeficientes A, B e C dessa equação. Lembrando que o coeficiente A é o número que acompanha a incógnita ao quadrado, ou seja, o x², que nesse caso é o 1. O coeficiente B é o número que acompanha o x, então nesse caso o menos 5, e C é o termo independente, o 6. Na letra B, calcule o valor de delta, que é igual a b² menos 4ac. O valor de B é menos 5. Por estar negativo, vamos colocar em parêntese. Então, menos 5² menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 6. Então, menos 5², 25. Aí, conservo menos 4 vezes 1 vezes 6. Delta é igual a 25 menos 4 vezes 1, 4. E agora 4 vezes 6. Delta é igual a 25 menos 4 vezes 6, 24. Então, 25 menos 24 é 1. Então, o nosso delta nessa equação é igual a 1. Vamos para a letra C. Na letra C, pede para determinar o valor de x1', que é igual a menos b mais raiz de delta sobre 2a. Aí temos o menos da fórmula e o valor de b é menos 5. Então, o menos da fórmula e o menos 5 em parêntese, pois dois sinais não podem ficar juntos. Mais raiz de 1 sobre 2 vezes 1. Menos com menos 5, positivo, mais raiz de 1 sobre 2 vezes 1. Então, 5 mais raiz de 1 é 1. E 2 sobre 2 vezes 1. Então, 5 mais 1 sobre 2 vezes 1, 2. Então, 5 mais 1 sobre 2. 5 mais 1, 6. Então, x1' é igual a 6 por 2. 6 dividido por 2, 3. Então, nosso x1' é igual a 3. E aí, vamos calcular o valor de x² na letra D. A diferença do x1' e x² é o sinal que antecede aí a raiz. x1' mais raiz e aqui menos raiz de delta. Então, o valor de B é o mesmo, né? Menos, em parênteses, o menos 5, menos a raiz de 1 sobre 2 vezes o valor de A, que é 1. Menos com menos, mais 5 sai positivo, menos raiz de 1 sobre 2 vezes 1. 5 menos raiz de 1 é 1 sobre 2 vezes 1. Então, 5 menos 1 sobre 2 vezes 1, 2. Então, 5 menos 1 sobre 2. 5 menos 1 dá 4 dividido por 2. 4 dividido por 2, 2. Pronto. Temos aí, então, x1' igual a 3, x² igual a 2. Na letra E, pede para quais são as raízes da equação x² menos 5x mais 6 igual a 0. Já respondemos na letra C. Na letra D, é só anotar aqui que 3 e 2 são raízes da equação. E aí, vamos para a segunda questão. Resolva as equações a seguir em seu caderno. Na letra A, 3x² menos 2x menos 1 igual a 0. Então, primeiro vamos identificar os coeficientes, o valor de A 3, o de B menos 2 e o de C menos 1. E colocar a fórmula de delta. O valor de B é menos 2² menos 4 vezes 3, o valor de A, vezes C, que é menos 1. Menos 2², 4. Menos 4 vezes 3 vezes menos 1. Então, 4 menos 4 vezes 3, 12. Então, 12 vezes menos 1. Conservo 4 ainda. 4 menos 12, menos 12 vezes menos 1, mais 12. 4 mais 12, 16. Então, nosso delta é 16. Calculando o delta, agora a gente calcula a parte de x1' e x² para determinar as raízes da equação. Então, x1' menos o valor da fórmula, o menos 2, que é o B, mais a raiz de delta, que é 16, sobre 2 vezes o valor de A, que é 3. Então, menos com menos, mais 2
2 mais raiz de 16 sobre 2 vezes 3. 2 mais raiz de 16, 4 sobre 2 vezes 3. 2 mais 4 sobre 2 vezes 3, 6. Então, 2 mais 4 é 6 sobre 6. Então, 6 dividido por 6, 1. O nosso x, uma linha, é igual a 1. Então, vamos calcular o x duas linhas. O x duas linhas, como eu tinha dito antes, é igual ao x uma linha. Diferença é que vamos colocar menos raiz de 16. Então, menos com menos 2 positivo, menos raiz de 16 sobre 2 vezes 3. 2 menos raiz de 16, 4. Então, 2 menos 4 sobre 2 vezes 3. 2 menos 4 sobre 2 vezes 3, 6. Então, 2 menos 4 sobre 6. E 2 menos 4 menos 2 sobre 6. Esse menos 2 sexto aí dá para simplificar por 2. Então, menos 2 dividido por 2, menos 1. 6 dividido por 2, 3. Então, menos 1 terço. Então, nesse caso, a resolução da equação ou seja, as raízes é 1 e menos 1 terço. Vamos para a letra B. Temos aí y ao quadrado menos 7y mais 6 igual a 0. Não importa qual seja a incógnita, qual letra que seja. Então, nesse caso, para resolver, a gente vai calcular o delta, o y uma linha e o y duas linhas, a mesma forma. Então, menos 7 ao quadrado dá 49, menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de B, de C, que é 6. Então, 4 vezes 1, 4 vezes 6, 49, menos 4 vezes 6 é 24. Tá aparecendo aqui 49 mais 24, mas é um erro. É 49 menos 24. É que eu copiei da outra questão ali e esqueci de trocar o sinal. 49 menos 24 é igual a 25. Então, vamos calcular agora o y. Então, aqui eu já coloquei de maneira diferente das outras que a gente calculava o y uma linha e o y duas linhas. Eu coloquei a fórmula geral. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, menos a fórmula, menos 7 mais ou menos raiz de 25 sobre 2 vezes 1. Então, menos com menos mais 7 mais ou menos raiz de 25 é 5 sobre 2. Agora aqui que eu divido, calculo y uma linha e o y duas linhas. Y uma linha positivo, 7 mais 5 sobre 2. 7 mais 5, 12 sobre 2. Y uma linha é igual a 6. Vamos agora ao y duas linhas, que eu coloco o sinal negativo. Então, 7 menos 5 sobre 2. 7 menos 5, 2. 2 sobre 2. 2 dividido por 2, 1. Então, eu tenho y uma linha 6 e y duas linhas 1. Então, as raízes são 6 e 1. Vamos para a letra C. Na letra C, temos 16x ao quadrado mais 8x mais 1 igual a 0. Então, o coeficiente A é 16, o B é 8 e o C 1. O delta, o 8 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, 16 vezes o valor de C, que é 1. 8 ao quadrado, 64. 4 vezes 16 vezes 1 também é 64. Então, 64 menos 64 é 0. Então, temos aqui o delta igual a 0, calculando o x. Então, menos o valor de B, que é 8, menos 8, mais ou menos raiz de 0 sobre 2 vezes o valor de A, que é 16. Então, menos 8, mais ou menos raiz de 0 é 0, sobre 2 vezes 16, 32. Separando x uma linha agora, calculando a parte positiva, menos 8 mais 0 dividido por 32, menos 8 mais 0, menos 8 sobre 32, menos 1 quarto. Quando eu falo a parte negativa, não é que a resposta vai dar negativa, não. É porque a gente utiliza lá o sinal, antes da raiz lá, positivo. E agora o negativo. Então, menos 8 menos 0 sobre 32. Então, menos 8 sobre 32 também dá menos 1 quarto. As raízes são iguais. Já na letra D, temos 5x ao quadrado menos 4x mais 2 igual a 0. O valor de A, 5, o valor de B, menos 4, e o valor de C, 2. Então, menos 4 ao quadrado
menos 4 vezes o valor de A, que é 5, vezes C, 2. Menos 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes 5, 20, vezes 2, 40. Então, 16 menos 40, menos 24. Calculando a parte de x, menos o menos 4, mais ou menos raiz de menos 24, 2 vezes o valor de A, que é 5. Então, menos com menos 4, mais ou menos raiz de menos 24. Olha só, menos 24 não tem raiz dentro do conjunto dos reais. Então, paro por aí. Já que não existe uma raiz de menos 24, essa equação não tem como ter raízes reais. Então, espero que vocês tenham entendido, tenham acertado a atividade. Então, qualquer dúvida pode deixar aí. E abraços e até a próxima.